Fortep família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando os likes de vocês, deixa o like aí, que é muito importante desde já. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos nesse canal. Somos um pouco mais de 1.570 inscritas e inscritos neste canal. Este é o África no Centro. Sejam todos e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente e da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do panafricanismo. Família, hoje a gente está aqui para trocar uma ideia sobre isso que está acontecendo na Venezuela. Diante disso que aconteceu agora, no dia 3 de janeiro, é algo gravíssimo que ocorreu aqui neste continente, chamado pelos eurocêntricos de América Latina. A história ela é cíclica. Isso que está acontecendo agora é a repetição de uma invasão que, do ponto de vista das populações daqui desse continente, ocorreram por volta do século XVI, desta era. Porém, essa invasão de povos brancos em terras habitadas majoritariamente por populações negras, Jorge, você está dizendo que a Venezuela é um lugar de população majoritariamente negra? Sim. A Venezuela é um lugar de população majoritariamente negra. Simão Bolívar era mestiço, família. Só vocês olharem para a cara dele. O que acontece é que ele tem pele clara. E aí, no contexto euro-estadunidense, pessoas com o fenótipo do Bolívar, pessoas com o fenótipo do Hugo Chávez, pessoas com o fenótipo do Nicolás Maduro, pessoas com esse tipo de fenótipo, que também tem em grande quantidade na Venezuela, porque houve miscigenação naquele território, como houve aqui, pessoas com este fenótipo são chamadas pejorativamente de latinas. Por quê? Significa dizer que essas pessoas, para os euro-estadunidenses, não são brancas. Se não são brancas, essas pessoas estão abaixo da questão racial. No entendimento deles, são uma raça inferior. Se são raça inferior, estão sobre um terreno riquíssimo em recursos naturais, diga-se o petróleo, então esta raça dita inferior por euro-estadunidenses, neste momento liderados por um homem chamado Donald Trump, bilionário, né? Esta raça inferior, no entendimento desses euro-estadunidenses, não deve controlar esses recursos que está no seu território, originalmente falando. Porque esse tipo de discurso é um discurso que é praticado internamente lá nos Estados Unidos da América. Para muitas pessoas, para muitos cidadãos médios, cidadãos que são ignorantes, como a maioria dos cidadãos do mundo de ignorar a realidade, o contexto histórico, político, social, econômico, racial, logicamente, são ignorantes, como aqui no Brasil a maioria é ignorante. Pessoas que não sabem nem onde fica a Venezuela, estão falando um monte de M por aí. Voltando para o nosso raciocínio, por que esse tipo de coisa ela é feito? Porque as populações brancas sempre buscaram controlar territórios onde tinham riquezas naturais. É aquilo que Carlos Moore vai chamar, nesta obra aqui, Racismo e Sociedade, quando ele fala das gênesis do racismo, ele vai falar das lutas que ocorreram na antiguidade em torno dos recursos. E o que é o petróleo venezuelano, sendo a Venezuela o maior produtor de petróleo do mundo, superando inclusive a Arábia Saudita, que não por acaso é a parceira internacional, aliada internacional dos Estados Unidos. O que a Venezuela é? A Venezuela tem ali no seu território os recursos que os Estados Unidos cobiçam. Então, se esses caras que têm armas nucleares, e não é por acaso que eles têm armas nucleares, não é porque eles são brancos, são inteligentes, eles têm armas nucleares porque são um povo, por antropologia, adeptos fundamentalmente da guerra. Você só cria armas nucleares se você quer ter uma vantagem bélica sobre outros povos. O que aconteceu aqui no século XVI foi quando invasores brancos vieram para cá e foram recebidos de forma até amistosa por populações indígenas daqui das Américas, que de certa forma acreditavam que esses que estavam chegando, esses brancos que estavam chegando, era uma espécie de espíritos, uma espécie de ancestrais desses povos que estavam aqui. O que acontece é que esses povos indígenas que estavam aqui nas Américas conceberam os ancestrais como invisíveis, não racialmente brancos, invisíveis. E aí esses brancos foram tratados desta forma. Por isso que existe até uma lenda aqui na América Latina, entre aspas, uma divindade que viria do mundo exterior, e esses espanhóis, por exemplo,
quando chegaram aqui na América Espanhola, né, eles foram recebidos dessa forma amistosa porque as populações indígenas das Américas acreditavam que eram esses espíritos que estavam chegando. Por isso que eles foram tratados de uma maneira educada, cordial, etc. Só que depois, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Hernán Cortés destruiu o Império dos Mexicas, né? Ou seja, o Império Azteca. E Francisco Pizarro destruiu o Império Inca. Matou a grande parte dessas populações. Exatamente como Donald Trump está fazendo nesse exato momento. Chegou como conquistador. E, da mesma forma que Hernán Cortés matou o líder político do Império Mexicano, do Império Azteca, da mesma forma que Francisco Pizarro matou o líder político do Império Inca, repare como a história é cíclica. Donald Trump captura, sequestra o líder político da Venezuela e leva lá para o seu território. Por quê? Porque é óbvio, numa guerra, num jogo político, quando você captura o líder de um povo, você enfraquece moralmente aquele povo que você quer submeter. Qual o passo seguinte? É se apropriar dos recursos que esse povo tem, recursos de abundância. E que recursos de abundância que esse povo venezuelano tem? Exatamente o petróleo. Então, a história, família, ela é cíclica. Da mesma forma que portugueses chegaram aqui e se apropriaram dos recursos que tinham aqui no Brasil e mataram chefes indígenas, inclusive colocaram os indígenas um contra os outros, da mesma forma que espanhóis fizeram isso na parte que lhes coube para eles expoliarem, da mesma forma que anglo-saxões fizeram também na América do Norte, onde é os Canadá, Estados Unidos, já falamos isso aqui várias vezes, eles se apropriaram das terras e passaram a controlar os recursos naturais. Agora o Donald Trump faz a mesma coisa. Quando Carlos Moore diz que o racismo ele é uma luta em torno dos recursos, a gente pode entender perfeitamente que o racismo ele é o sustentáculo do sistema capitalista. Ah, Jorge, mas o Nicolás Maduro, ele não é preto. Não, ele é mestiço, como o Hugo Chávez era mestiço. Então, o sistema capitalista, família, ele é uma criação de europeus, como o socialismo, ele é uma criação de europeus. Por que nenhum nem outro servem para o nosso entendimento enquanto comunidade preta ou indígena, que também são uma segunda leva de africanos que vieram para cá, para esse território chamado de Américas, e também são grande parte das populações que tem na Venezuela hoje, da mesma forma que tem muitos africanos na Venezuela. Por que não nos interessa nenhum dos dois tipos de visões? Porque as duas visões construídas antropologicamente, que se manifesta na política, no berço setentrional, essas duas visam a supremacia branca. Visa manter os brancos sob o controle político, econômico, social e racial de populações não brancas. Como diz a grande Frances Cress Welsing, é a forma como os brancos, que são minoria no planeta, não se engane, os brancos são minoria no planeta. Os brancos são minoria no planeta. Há estudos que já mostram que, por volta de 2050, portanto, daqui a 24 anos, apenas, menos de um quarto de século, as populações africanas serão em número maior, a população no continente africano, que estou me referindo, serão em número maior do que a população chinesa e a população da Índia somadas. Os brancos são minoria no planeta, como eu estava falando. As populações da Índia, a maior parte delas, não são brancas. Não são brancas. As populações que estão hoje na China são entendidas como amarelas pelos europeus e pelos euro-estadunidenses. Mas são de pele clara. As populações do continente africano, majoritariamente pretas, serão maiores que a população da Índia e a população da China, que são as maiores no planeta nesse exato momento, somadas. Isso em 2050. Por isso que nós estamos dizendo aqui, com base em estudos científicos, que os brancos são minoria no mundo. A grande Frances Cress Welsing, na obra dela, Os Papéis de Isis, As Chaves para as Cores, já tinha esses números há muito tempo. A grande Frances Cress Welsing, psiquiatra, psicóloga, profunda estudiosa, que mostrou que para os brancos sobreviverem, brancos como euro-estadunidenses continuarem a existir, eles precisam subjugar populações não brancas, mas da Venezuela, por exemplo, que tem populações majoritariamente de pele escura. Não por acaso, Donald Trump já disse, com todas as letras, que
os Estados Unidos vão administrar, através de suas empresas privadas, o petróleo da Venezuela. E o que vai acontecer com os preços na Venezuela? Não importa se eles vão morrer de fome, se eles vão ficar desempregados, se eles vão passar fome, não importa. O importante para os euro-estadunidenses, que controlam as grandes corporações estadunidenses, que vão explorar o petróleo da Venezuela, caso não haja uma mudança, é que eles ocupem o território da Venezuela, explorem o seu território, explorem as suas riquezas. E as populações que estejam lá simplesmente serão ignoradas. Se elas vão morrer, se elas vão deixar de existir, não interessa, não importa para eles. O que importa é que eles continuem explorando as riquezas para a sua sobrevivência. E, logicamente, como é uma visão de anglo-saxões, de racismo anglo-saxão, como está documentado aqui, o que eles vão fazer então com as populações que vão ficar ali sem emprego? Essas populações tendem a desaparecer, porque é exatamente este o projeto de extermínio do racismo frente às populações pretas, ou populações não brancas. É esse o projeto, foi historicamente, desde milênios atrás. Então, o que nós estamos presenciando é a reprodução desse processo histórico de invasão, que foi uma invasão, como vocês perceberam, de populações brancas sobre território onde estão populações majoritariamente não brancas. O que acontece é que agora, os Estados Unidos, como estão entrando numa era, num momento histórico do seu território, da sua economia, de colapso, porque a China, a Rússia, a Índia, o Brasil fazem partes de um grupo chamado BRICS, que não depende agora do dólar para fazer comércio, não depende dos Estados Unidos para sobreviver dentro das suas relações comerciais, e não por acaso Cuba, outros países como o Irã, alguns países africanos estão agora também fazendo parte do BRICS. Alguns países africanos, além da África do Sul, que já fazia parte do BRICS inicialmente. Agora, este bloco geopolítico, ele representa grande parte do PIB mundial. E não depende tanto assim, aliás, não depende nada dos Estados Unidos, e não depende também da União Europeia em muitos momentos, para manter suas relações comerciais de pé, não. Não dependem. Para manter suas economias funcionando, saudáveis, não dependem. E como os Estados Unidos está percebendo que ele já não é mais hegemônico há muito tempo, como eles não podem atacar a China, que faz parte do BRICS, como eles não podem atacar a Rússia, que faz parte do BRICS, e que também tem armas nucleares, como eles não podem atacar a Índia, que faz parte do BRICS e também tem armas nucleares, como eles não podem, talvez, atacar o Brasil, eu digo talvez, que faz parte do BRICS, mas não tem armas nucleares, eles atacam a Venezuela, que não faz parte do BRICS e que não tem armas nucleares para se defender. Mas por que não tem armas nucleares para se defender? Ora, porque o regime do Nicolás Maduro, do ditador Nicolás... Gente, olha só. Antes de vocês caírem no conto do vigário da mídia burguesa, procurem entender como funciona a política na Venezuela. Várias eleições já ocorreram na Venezuela desde a ascensão de Hugo Chávez. E por várias vezes o Chávez foi eleito da mesma forma que o Maduro foi eleito. Se nesta última eleição houve algum processo lá, algum problema lá, esse problema pertence aos venezuelanos. Não pertence a mim, não pertence a você, não pertence aos Estados Unidos, não pertence a ninguém. São eles que têm que resolver os seus problemas internos. Eu não posso entrar na sua casa e resolver o seu problema com a sua companheira, com a sua família. Ninguém pode fazer isso. Isso se chama soberania. E no direito internacional, a soberania ela é inviolável. O que está acontecendo agora, uma violência contra a soberania da Venezuela e os interesses econômicos, políticos e raciais de um grupo minoritário de brancos euro-estadunidenses querem se apropriar dos recursos em abundância do maior produtor de petróleo do mundo. E é o petróleo que hoje ainda, apesar de toda essa discussão das COP30, como houve ano passado, lá no Pará, para trocar os combustíveis fósseis por combustíveis renováveis, o petróleo é um combustível fóssil. Mas apesar disso, o petróleo ainda é utilizado pelas potências industrializadas do mundo, inclusive a China, inclusive a Índia, inclusive a Rússia, logicamente. Então, é por conta disso, e pelo fato de os Estados Unidos, apesar de serem produtores de petróleo, terem muito pouco petróleo no seu território, por isso que eles precisam de parceiros comerciais no Oriente Médio, por isso que eles tentaram invadir o Irã, mas não conseguiram, para tentar desestabilizar o Irã, mas não conseguiram, junto com o seu lacaio chamado Israel. Por isso que nos anos 80, os Estados Unidos da América tentaram, através do Iraque, seu antigo parceiro, seu antigo lacaio, invadir o Irã e não conseguiram.
a guerra Irã-Iraque, que durou 8 anos, e não conseguiram. O Irã venceu essa guerra. O Irã, a partir daí, começou a desenvolver o seu programa nuclear exatamente para se defender dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é covarde. Eles não lutam contra quem tem poder nuclear equivalente ao deles. Eles lutam com quem não tem poder equivalente. Eles são covardes. Quando eles não chamam o seu bonde, né, os seus buchas, como a gente fala na gíria, na favela, no morro, para junto com eles invadirem outro território, como fizeram, por exemplo, na Líbia, com o senhor Obama, que invadiu a Líbia, da mesma forma que a Venezuela foi invadida agora, e matou Muammar Gaddafi e se apoderou do petróleo da Líbia, e a Líbia hoje vive um inferno. Exatamente assim que eles querem fazer na Venezuela, da mesma forma que eles fizeram no Iraque. Recentemente, na guerra contra o terror, entre aspas, não é guerra contra o terror nenhum, foi guerra para poder se apoderar dos campos petrolíferos do Iraque. Então, não se enganem com a mídia burguesa, com a mídia putrefata burguesa, família. Este momento que nós estamos vivendo no mundo é um momento crucial na história da humanidade. E, muito provavelmente, algum arranjo político vai ser feito entre os Estados Unidos, China, Rússia, para resolver essa questão da Venezuela. Digo muito provavelmente, porque até agora não sabemos muita coisa. Sabemos que a Venezuela está sem um líder político, sabemos que os Estados Unidos estão cagando, desculpe o palavreado, para uma lacaia deles lá, e também para o Juan Guaidó. Para quem não lembra quem é Juan Guaidó era um banqueiro que em determinado momento, usado pelos Estados Unidos como fantoche para governar a Venezuela no lugar do Maduro. E não conseguiu. Agora os Estados Unidos interveio, ele mesmo tentou fazer isso, para controlar o petróleo da Venezuela. Os Estados Unidos não está nem aí para o povo venezuelano, é óbvio. Não sabemos, portanto, que tipo de arranjo político vai acontecer ou pode acontecer entre, repito, Estados Unidos, Rússia e China, que também tem, nesse momento, interesses geopolíticos em áreas que não, ou geograficamente, não lhes pertencem. A Rússia está na Ucrânia, a China está tentando recuperar Taiwan, e agora os Estados Unidos está fazendo o que está fazendo na Venezuela. Vejamos os próximos capítulos. Dado o recado, venham todos e todos fazer o meu curso de História da África a partir da perspectiva do pan-africanismo, aulas síncronas online comigo através do Google Meet, e também o nosso curso de letramento racial, aulas igualmente síncronas online através do Google Meet comigo. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, hype esse conteúdo se você puder. Estamos juntos sempre. Hotep, comente aí embaixo, África no Centro.